Bom, nós somos mitos. Aquela frase que Jesus fala, né? Não sabeis que sois deuses, ela celebra isso. A mitologia é uma área fantástica para a compreensão da natureza do ser humano. Os aspectos da personalidade, as nossas lendas, ritos, tradições, folclore, a nossa cultura, está tudo inserido na mitologia. Os mitos não morreram. Quando a gente discute religião, e a gente pega, por exemplo, a Bíblia como exemplo, o livro de Gênesis é recheado de mitos. Figuras alegóricas, feitos heróicos. Toda a nossa cultura é fundada a partir de mitos. E a função dos mitos é principalmente transmitir aspectos, valores, a vida. Os mitos têm uma característica pedagógica muito forte, é por isso que a gente estuda mitologia. E para nós que vimos, né, de um processo da psicologia analítica, um derivativo da psicanálise, desde lá de trás, se a gente for lembrar os primórdios da psicanálise, era muito comum no primeiro movimento psicanalítico, né, existia uma suruba terapêutica. O que eu chamo de suruba terapêutica? Né? O Freud atendia o Jung, que atendia o Flournoy, que atendia todo mundo. Era um grupinho muito restrito, muito fechado. E se esses primeiros pesquisadores que desenvolveram toda a história da psicanálise começassem a mapear ou divulgar, olha aquele caso que eu estava atendendo assim, assim, assado, né? E descrever o caso, ia ter surgido naquela época a Terceira Guerra Mundial. Uma das formas que esses grandes cientistas tiveram para ilustrar a psicanálise e mostrar muito e botar em evidência os aspectos do comportamento da personalidade humana foi a análise dos mitos. Por exemplo, na história da psicanálise, quando você estuda Édipo, Narciso, você está falando de mitologia. O Jung, quando vai falar do arquétipo da mãe, ou quando ele vai estudar, né, o velho sábio, isso é mitologia. E a mitologia está em tudo. Quando a gente assiste um filme, enredo, roteiro, a narrativa de um filme, isso é mitologia. A arte de contar histórias, de transformar essas histórias em feitos, né, de transformar isso tudo em ensinamento. Essa é a mitologia. Então, uma das formas mais interessantes que a gente tem para poder compreender a personalidade humana está dentro da mitologia. Porque ela vai mostrando várias nuances diferentes de comportamento, de atitudes, né, de funções psíquicas. Mostra pra gente como é que estão estruturados os arquétipos, os complexos, como cada um vivencia aquilo. E nós temos a identificação projetiva. De repente você está lendo uma história, você se identifica com aquilo, você fala, poxa, olha, esse minuto aqui é tão parecido com a minha vida hoje. Por isso que você de repente chora, se emociona, você fica feliz, você quer ler aquela história de novo 3, 4, 5, 6 vezes. Por quê? Né? O teu aparelho psíquico, a tua mente, olhou para aquilo e falou, isso é familiar, isso é comum, isso sou eu. E constantemente nesse cenário dos mitos, né, nós vamos passando por várias histórias, isso traz para a gente aprendizado, evolução. Né? As pessoas recontam histórias o tempo todo que são muito parecidas. E a gente tem a compreensão dessas histórias, vai mostrando para a gente uma gama da natureza do ser humano fantástica. Tem muita gente que acha que mitologia é coisa de criança. Pior que não é, porque a mitologia está na base constitutiva da filosofia grega. Se você olhar a obra de Platão, Sócrates, Aristóteles, o tempo todo eles estão descrevendo mitos. A base da filosofia está todinha na mitologia. E uma parte da nossa ciência foi negando isso, né, durante um tempo, principalmente a ciência positivista, a ciência cartesiana, alegando que isso não era importante. Isso em 1800, a Revolução Industrial. Só que eles cometeram um erro muito básico, porque a cultura, as tradições, os ritos, eles nunca vão morrer. O ser humano precisa das histórias, ele precisa das lendas, nós precisamos de heróis. Não porque você é carente, a questão não é carência, mas você precisa de conteúdos que te transmitam valores que são importantes para o seu espírito. Um norte, uma bússola, falar, olha, eu vou por aqui. Tá? E isso é tão interessante
Não tem muito tempo atrás eu fui assistir a Mulher Maravilha no cinema e achei tão bonitinho aquelas adolescentes todas empoderadas, gritando cada vez que a Mulher Maravilha dava porrada num vilão. E saindo do cinema dando cambalhota, fazendo estrelinha, estufando o peito. Uma coisa tão simples e tão antiga que a gente faz isso desde que o ser humano existe no planeta Terra. Sentar em volta de uma fogueira de noite, depois que a gente caçava, pescava, cuidava de casa e contar histórias. Para quem acha que mitologia é besteira, por favor, não assista a televisão, não leia os clássicos da literatura, não vá no cinema, não assista seriados, não veja desenho animado. Retira da sua vida a cultura, porque toda a nossa cultura é recheada de mitos, de lendas, de tradições, cuja base sempre é a mitologia. A mitologia tem a arte da narrativa, a arte de contar histórias. E a nossa vida, o reflexo da nossa biografia, é por si só uma história. Essa é a graça da mitologia, é por isso que é tão interessante quando a gente pega, né, a vida de um paciente que está sofrendo, e de repente ele contando a história dele por fragmentos, de repente quando você começa a construir aquilo, você vê a riqueza de uma existência todinha. A história dos nossos antepassados, dos nossos bisavós. Quantas vezes a gente não está numa roda de família e de repente a gente começa a celebrar isso como se fosse um feito heróico, que meu avô, né, meu pai quando veio de Portugal sem dinheiro, né, chegou no Brasil sem dinheiro e começou a trabalhar. Isso é mito. Essa é a arte dos mitos. E é uma arte que ela vai, o tempo todo vai te remeter para observar essa construção do desenvolvimento da personalidade, de uma dinâmica de existir. Então, quando a gente estuda mitologia, não é simplesmente porque a gente acha os mitos de Zeus, Cronos, né? Ninguém está preocupado se eles foram deuses ou são lendas. A gente está querendo entender que comportamento que essas figuras tinham ali por trás. E que foi muito legal no começo dos primórdios da psicanálise, porque você tinha 40, 50, 60 cientistas debruçados em cima desse material cultural para estruturar, inclusive, a história da psicologia. E é isso que a gente está resgatando, né, nesse trabalho de estudo de mitologia. A gente não está preocupado com o fator, né, ou não de existência dessas questões. A gente está preocupado com o sentimento humano que está por trás disso. Quando aquela moça que está andando no shopping center, de repente ela para na frente de uma vitrine e ela fica enfeitiçada por um sapatinho de cristal de uma loja de marca. E de repente você olha para o lado, tem 50 mocinhas todas babando no sapatinho de cristal da Cinderela. Tá? Ela está lá olhando, hipnotizada, uma coisa que é tão clássica, que é tão antiga. E está lá a nossa mitologia na publicidade, que é extremamente explorada na publicidade. Quando a gente quer discutir ideologia política, tá? Porque tudo isso é um campo de estudos que a gente chama imaginário. Nos nossos heróis, quando a gente vai estudar a biografia de um Tiradentes, ou de outras celebridades brasileiras, ou também de outro país, né? De repente você está lidando com exatamente essa questão ancestral, que o tempo todo nos remete a contar histórias. E a nossa vida é uma história muito saborosa. Então, esse é um estudo que ele passa a ser, de uma certa forma, extremamente importante e muito saboroso. É um estudo divertido que vai te mostrando como é que funciona a dinâmica da personalidade humana. E repetindo, né, para quem estudou psicanálise ou fala de psicanálise, ou mesmo da pós-psicanálise, psicologia analítica e outros derivados, a mitologia ela vai ser sempre fundante. Tá? Não foi à toa que esses grandes cientistas o tempo todo reforçaram e inclusive batizaram aspectos dessa teoria com o nome de mitos, né, com situações de causos, lendas. Tá? Então, nós vamos, nesse trabalho com mitologia, sentar em torno da fogueira, voltar àquele sentimento primitivo, gostoso, de poder perceber a natureza e principalmente a natureza humana, através dos mitos.
E através disso poder dar um mergulho de verdade na alma humana.